Oi, gente, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast. E hoje esse episódio faz parte também do projeto Harmonizando Direitos, que é em parceria com a FAPES e a FDCI, né, que o objetivo desse podcast é levar o acesso à informação jurídica, democratizar o acesso à informação jurídica. E o assunto de hoje é bem importante. Justiça gratuita. Quem tem direito, como funciona e como saber dos seus benefícios. E hoje, para conversar aqui com a gente, temos a doutora Andressa. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Você poderia se apresentar para a gente, por gentileza? Sim, claro. Meu nome é Andressa Marçal. Eu sou formada pela FDCI, essa faculdade, né? E há 10 anos já atuo na área jurídica, sou advogada e também trabalho no Núcleo de Prática Jurídica da FDCI com atendimento, o estágio dos alunos e atendimento à população carente de Cachoeiro. Perfeito. Bom, então para começar a descomplicar o direito, a gente quer saber sobre a justiça gratuita. Qual a diferença entre ela e a defensoria pública? Então, a justiça gratuita, a gratuidade de justiça, é um benefício concedido às pessoas carentes que não têm o acesso, não têm condições de ingressar no judiciário pagando custas, porque para você entrar com processo no judiciário, você tem que pagar taxas judiciais, as custas processuais, por exemplo, o honorário de um perito, uma taxa, um exame de DNA, os honorários do outro advogado, caso perca a ação. Então, essas taxas judiciais, elas são isentas quando a pessoa tem o benefício da gratuidade da justiça. E a defensoria, ela é um órgão público, um órgão do Estado, que ela oferece o atendimento gratuito às pessoas que não têm condições de pagar um advogado particular. Elas recorrem à defensoria pública. E a própria Defensoria Pública, ela já pede, quando ela dá entrada, protocola o processo judicial, ela já pede a gratuidade de justiça para aquela pessoa. Assim como os núcleos de prática jurídica, né? Por exemplo, o nosso núcleo de prática jurídica aqui, quando ajuiza uma ação, protocola uma ação, ela pede a gratuidade de justiça. Mas é só pelo fato de pedir? Não. Tem que pedir a gratuidade ao juiz e tem que juntar, por exemplo, comprovantes da hipossuficiência dela e também a declaração de hipossuficiência que a própria pessoa assina, né? A declaração ela vai presumir que a pessoa é hipossuficiente financeiramente, né? E o juiz, através da declaração, ele vai conceder a gratuidade àquela pessoa que ingressou na justiça. E, por exemplo, se ele olhar a declaração e verificar que os fatos do processo, alguma situação, induz aquela pessoa, olha, pediu gratuidade, mas por quê? Se os fatos não condizem com a hipossuficiência dela. Aí sim o juiz vai pedir provas, pedir documentos, uma declaração de imposto de renda. Então a gratuidade é esse benefício, para a pessoa não ter aquela restrição de ingressar no judiciário, aquela preocupação de ter que pagar as custas processuais e até honorários advocatícios da outra parte. Doutora, qual a renda máxima para conseguir esse benefício? A renda máxima. A lei ela não determina uma renda. Ela não fala, olha, a renda é tanto para ingressar na justiça e ter a gratuidade de justiça. Não. A lei, ela determina o quê? No artigo 98 e seguintes, 98, 99 até o 102 do Código de Processo Civil, ela determina que a gratuidade de justiça ela é concedida para todas as pessoas que precisam desse benefício, não têm condições de acessar o judiciário e pagar as custas processuais. Então, há alguns entendimentos, né, jurisprudenciais, doutrinários, eles entendem que até 3 salários mínimos. Mas isso não é uma situação assim, não é um absoluto. Isso é muito relativo. Por quê? Às vezes, uma pessoa ganha 4 salários mínimos, 5 salários mínimos, né? Tem entendimentos que até 5 salários mínimos concede-se a gratuidade de justiça. Só que às vezes a pessoa ganha um pouco a mais, o salário bruto dela,
E às vezes no contra-cheque tem um desconto de um empréstimo consignado. Às vezes aquela pessoa paga um aluguel, às vezes de aluguel 700, 800, R$ 1.000 de aluguel. Além disso, às vezes ela paga a escola do filho ou um plano de saúde, tudo isso vai reduzindo a renda dela. Então, embora, por exemplo, ela receba 5 salários mínimos, mas qual é o rendimento líquido dela? Às vezes sobra R$ 500 para a renda dela. Então, se o profissional, o advogado, comprovar, através de documentos, um talão de água, um talão de luz, uma Unimed, um plano de saúde, né? Eu falei Unimed porque é muito geral. Um plano de saúde, um aluguel, às vezes coisas que ela paga, comprovar no processo que, olha, excelência, nesse momento, não estou em condições de pagar as taxas judiciais, preciso da gratuidade de justiça. Então, isso ela pode pedir. Então, não existe uma renda fixa, né? Depende muito da situação atual da pessoa. Não que isso dure a vida toda, mas é como a pessoa está naquele momento. Como que está a condição financeira dela naquele momento, ao ponto dela pedir uma gratuidade da justiça. Então, anexa a declaração de hipossuficiência, mais alguns documentos para mostrar para o juiz que realmente ela está precisando da gratuidade. Para quem está fazendo bico ou está desempregado, bico que a gente diz assim, um servicinho aqui, um servicinho ali, ou uma pessoa que está desempregada, ela tem direito? Tem o direito à gratuidade e ela, às vezes, ela não precisa comprovar isso no processo, basta, como eu disse, né, assinar a declaração de hipossuficiência, que já goza de veracidade. Presume-se hipossuficiente aquela pessoa que assina a declaração. Só que o que ajudaria no processo? Ela comprovar, por exemplo, se ela está fazendo bico ou faz algum servicinho por fora, ela comprovar através da carteira de trabalho dela, olha, excelência, eu estou desempregado, porque vai constar lá o último vínculo trabalhista, ou vai constar que ela nunca teve um emprego. Então, ele tem direito à gratuidade, sim. Mesmo que esteja recebendo alguma renda por fora, mas ela tem a renda baixa. E, às vezes, uma ação judicial, às vezes, 600, para ingressar, né, com o processo, dependendo do valor da causa, R$ 600, R$ 700, às vezes a pessoa não tem condições de pagar isso. Às vezes sobra R$ 500, R$ 200 do salário dela, né? Bem pouco. Bem pouco. Doutor, uma dúvida que é muito recorrente agora é a seguinte: se eu, por exemplo, se eu tiver uma casa simples e um carro antigo, mesmo assim, eu tenho esse direito ou perco esse direito? Não, você não perde o direito à gratuidade de justiça. O fato de você ter um imóvel, um carro simples, às vezes é um carro de 10, 15, 20 mil, não perde o direito à gratuidade de justiça, porque isso é um patrimônio que você tem e naquele momento que você está recorrendo ao judiciário, é um momento que você não tem condições de pagar as custas do processo. A pessoa, ela não é obrigada a vender um imóvel, vender o único carro que ela tem para poder pagar as custas do judiciário. Por isso, não impede ela pedir a gratuidade da justiça. Perfeito, doutora. Doutora, hoje em dia existem contratos que falam que caso a discordância ali entre as partes vá para o judicial, a outra parte precisaria pagar as despesas, custas. Isso existe mesmo? Como que funciona essa questão? Então, num processo judicial, por exemplo, quando o processo é consensual ou então as partes fazem um acordo extrajudicial e pede só para homologar na justiça, não há cobrança de custas, porque houve um acordo, né? Agora, por exemplo, se a pessoa ingressa com processo na justiça, o autor, ele perde aquele processo, né? Então, o juiz vai condenar ele a pagar custas, os honorários advocatícios para o outro, ele perdeu, ele vai pagar para o outro que ganhou. Mas, por exemplo, se essa pessoa, o autor, perdeu a ação e o juiz deferiu a gratuidade de justiça para ela, o que vai acontecer? O juiz vai condenar, por exemplo, condeno ao autor ao pagamento de 10% de honorários sucumbenciais para outra parte. Essa verba, essa cobrança, ela vai ficar suspensa por 5 anos, né, até que a pessoa volte à condição de pagar o judiciário, pagar as custas processuais do outro advogado. Se durante 5 anos ela não voltar às condições, não conseguir um emprego melhor, ainda prevalecer a condição de carência dela, esse prazo prescreve, essa cobrança prescreve.
Isso é bem interessante, porque olhando assim o contrato, assusta, né? A pessoa assusta. Interessante saber disso. A segunda pergunta é: quais documentos eu preciso apresentar para provar que não posso pagar as taxas? O extrato de Bolsa Família ele serve? A inscrição em Cadastro Único serve como prova para o juiz? Sim. A própria inscrição no Bolsa Família e o Cade Único já presume que a pessoa é hipossuficiente, né, financeiramente. Ela não tem condições de ingressar no judiciário pagando custas. Principalmente porque o Bolsa Família e o Cade Único, são pessoas carentes, né, que fazem essa inscrição e recebem esse benefício do governo, Bolsa Família. Então, é uma forma de comprovar? Sim. Mas o juiz só vai pedir essa comprovação se ele presumir que aquela pessoa não precisa da gratuidade através da declaração de hipossuficiência juntada aos autos. Porque o Código de Processo Civil ele já fala que a declaração de hipossuficiência econômica, ela presume verdadeira, né, quando a pessoa assina lá. Então, se o juiz perceber que aquilo não é uma verdade, olha, ela está pedindo gratuidade, mas não precisa de gratuidade, porque às vezes os fatos ali, eles vão para um âmbito em que tem bens, o próprio autor comprou, às vezes, um bem de um valor muito elevado, então o juiz vai pedir para apresentar declaração de imposto de renda, um contra-cheque, uma carteira de trabalho, geralmente é a declaração de imposto de renda, alguma comprovação que realmente comprove que ela é carente, né? Mas o Bolsa Família, o Cade Único, apresentou, o juiz já vai deduzir que ela é carente porque já é para pessoas de baixa renda, né? Caso essa pessoa minta, quais são as consequências? Ah, sim, pergunta interessante, hein? A declaração, ela presume-se verdadeira, mas o juiz vai perceber se a pessoa está mentindo pelo contexto da ação, né? Então, o que vai acontecer? Simplesmente ela vai pagar as taxas judiciais, vai pagar os honorários do outro advogado e pode ocorrer, não que o juiz vai determinar uma multa, mas pode ocorrer a aplicação de multa, até 10 vezes o valor das custas judiciais, das taxas judiciais. Então, é bom que a pessoa não minta no processo. Apresenta uma declaração verdadeira, com os documentos direitinho, né? E, de preferência, já apresenta os documentos no início, na petição inicial. Vai ingressar no judiciário, além da declaração, já apresenta, assim, comprovante de gastos, né? Comprovante de um plano de saúde, um aluguel, um contra-cheque, já apresenta, porque você ganha tempo no processo, a pessoa que vai ingressar na justiça ganha tempo, e o juiz já vai olhar ali, já vai deferir o benefício da gratuidade de justiça para ela. Essa gratuidade, ela serve apenas para o serviço público ou advogados particulares também conseguem essa gratuidade de justiça? Não, para advogados, o próprio CPC, o Código de Processo Civil, ele já diz que não obsta o pedido de gratuidade de justiça a participação de um advogado particular. O cidadão ele pode entrar na justiça com o advogado particular ele pede a gratuidade para ele e foi o que eu tinha falado, né? Se o juiz verificar que o contexto ali, olha, contratou advogado particular, está pagando isso, está pagando. Se ele perceber que o contexto não condiz com a carência, ele vai pedir as provas, né? Mas não impede, o advogado particular não impede pedir a gratuidade para aquele cidadão. E a própria defensoria e os núcleos de prática jurídica, o núcleo de prática jurídica aqui da FDCI, automaticamente a gente já pede, porque a própria pessoa ela já procura a defensoria, os núcleos de prática jurídica, porque não tem condições de pagar advogado. E se não tem condições, já tem que pedir a gratuidade. Mas o advogado particular, por exemplo, às vezes o cliente dele ganha R$8.000, mas ele está todo endividado, né? Conforme eu falei, paga um aluguel para a família, tem 4 filhos, né? Os filhos estudando, então, às vezes realmente não tem condições de pagar. Ele paga até o advogado, às vezes parcelado, né? Divide os honorários, mas ele precisa, às vezes, ingressar com aquela ação. Exatamente. Existe essa questão de dados cruzados? O juiz ele consegue ter acesso à Receita Federal, às transações da pessoa? Consegue. O judiciário consegue, né? Se o juiz pesquisar, ele consegue acesso à Receita Federal, a rendimentos da pessoa, sim.
A senhora falou sobre o núcleo de práticas jurídicas aqui da FDCI. Como que funciona? Caso a pessoa que está assistindo se interesse, como que funciona esse núcleo? Então, o Núcleo de Prática Jurídica, ele é um serviço de atendimento à população carente do município de Cachoeira de Itapemirim, não atende outras comarcas. Então, a pessoa, às vezes, eu preciso ingressar com uma ação judicial, mas eu não tenho condições de pagar um advogado. A pessoa vai ligar para o nosso telefone ou manda uma mensagem, né, que às vezes mensagem é mais fácil, né, para o DDD 28 99910 7606. A pessoa responsável vai ler a mensagem e vai verificar, né, a pessoa vai falar, olha, eu estou precisando de ingressar com uma ação de família, um pedido de alimentos para o meu filho, tem muito tempo que o pai não paga. Aí a secretária vai verificar como que está a agenda e vai agendar um horário para essa pessoa, né, se eu não me engano, agora em agosto volta os atendimentos. A pessoa vai comparecer ao núcleo de prática jurídica já munido de todos os documentos solicitados, RG, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento de uma criança, por exemplo, se for alimentos. E os alunos vão fazer o atendimento no núcleo de prática jurídica acompanhados com o advogado, né, com a doutora Marcela que acompanha aqui. Dali, depois do atendimento, reúne-se todos os documentos, a advogado vai analisar se há possibilidade de ajuizar aquela ação, que nem todas são ajuizadas, né? Às vezes falta o documento, às vezes precisa de alguma informação que às vezes a parte não traz, mas se tiver tudo certinho, os alunos vão fazer a petição, corrige juntamente com o advogado e ali mesmo ingressa através do PJE, que é o processo judicial eletrônico. Uma troca ali entre aluno, comunidade. Isso aí. Existe alguma causa que o núcleo de práticas jurídicas não pegue? O núcleo de prática jurídica da FDCI, a gente não atende questões de inventário, trabalhista, previdenciário, nessas questões assim, mais complexas. O que está atendendo atualmente? Mais as questões de família, que envolve, por exemplo, menores, uma urgência maior, né, de alimentos, às vezes uma guarda, às vezes um direito de visitação. Então, atualmente, a gente está atendendo mais a vara de família, né, mas nada impede, assim, uma ação civil, às vezes uma ação de cobrança, uma ação, assim, que está dentro do acesso dos alunos, aquilo que eles estão estudando, para trabalhar junto com o profissional. Então, são ações de família atualmente e ações cíveis, que o escritório está atuando, né? Perfeito. Doutora, por hoje é só. Muito obrigada pela sua participação. De nada. Seguimos à disposição sempre. Sim. Obrigada a todos pela oportunidade de estar assistindo a gente. E obrigada, Andressa, por estar aqui com a gente novamente. Muito obrigada. Por nada, imagina. Bom, gente, e é esse o propósito do canal, do podcast. É levar a informação de forma simples e acessível para toda a população. Muito obrigada e até o próximo episódio.